Olá, boa noite, a paz a todos, sejam todos bem-vindos. Quero dar boa noite aqui para Maria Cândida, que está presente. Quem puder compartilhar, avisar, eu vou agradecer muito. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Direção para Romper na Vida Financeira, ok? E essa direção é sempre baseada na Bíblia, tá ok? As direções que estou passando para vocês estão todas relacionadas na Bíblia, ok? Quero também dar boa noite aqui ao Sadraque, que entrou, Deus abençoe. Então, princípio 5, trabalhe com dedicação. Está baseado no texto lá em Provérbios 22, no verso 29, que diz assim: Vês o homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Que homens obscuros quer dizer que não é claro para o espírito, que é difícil de compreender, de explicar. E assistirá, de acordo com a Bíblia, essa palavra assistir significa ajudar, tá? Então, o homem hábil na sua obra, ele vai ajudar reis e não homens obscuros, certo? E aí que eu quero propor para vocês, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Qual foi o personagem na Bíblia que mesmo depois de ter sido ungido rei, ele foi assistir ou ajudar a um outro rei? Tá? É uma dica. Ele foi ungido rei, tá? Mas, mesmo sabendo que foi ungido, sendo ungido, ele foi ajudar ao rei. Hein? Eu vou dar mais uma dica. Ele tocava harpa e toda vez que ele tocava, o espírito mal saía diante desse rei. Aí ficou mais fácil, né? Então, quem é? Davi, certo? Isso mesmo, Davi. Tá? Aqui eu quero deixar, baseado nesse nosso princípio, trabalho com dedicação, alguns exemplos de Davi com relação ao trabalho, tá? Então, eu quero deixar alguns segredos de Davi para o sucesso dele, tá ok? A gente sabe que Davi, ele teve praticamente umas duas funções antes de... três, né, vamos dizer, antes de assumir o reinado efetivo, né, que o primeiro foi cuidar das ovelhas, então Davi era pastor de ovelhas, o segundo era como se fosse entregador, né, porque ele levava alimento, levava queijo para os seus irmãos, que estavam na batalha. Então Davi, ele, no começo, ele fazia essas duas funções, aí depois, quando ele foi enfrentar o gigante, Golias, que aí ele começou, Saul conheceu ele, e aí Saul precisou de alguém para tocar a harpa lá, e aí Davi foi indicado, e aí ele começou a frequentar o palácio, só que, e aí ele começou, então assim, Davi ele foi ungido, mas ele demorou um tempinho para poder assumir de fato o reinado, tá bom? Dizem os estudos que ele levou mais ou menos uns 16 anos para poder, de fato, assumir. Mas, nesse processo, ele passou por muitas coisas, Então, vamos começar com o primeiro. Antes de eu falar o primeiro segredo de Davi, eu quero pedir para vocês, quem tiver e puder compartilhar com alguém, porque como eu avisei em cima da hora, eu não sei se todo mundo... chegou a todo mundo, né? Mas quem puder, eu vou agradecer muito, tá bom? Então vamos lá, o primeiro, Davi era fiel, temente a Deus em todo o tempo, fazia as coisas com excelência e dedicação, tinha o coração nobre. Então por isso que Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essas qualidades, ok? Alguns rabinos, eles conjecturam que Davi, ele foi um filho bastardo. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque Davi, quando Samuel foi ungir, quando Deus mandou Samuel, profeta, ele ungiu o rei, outro rei,
de Israel, quando Deus ele rejeitou o reinado de Saul, e aí ele escolheu outro rei, que foi Davi. Então ele pediu para Samuel ir ungir os filhos de Jessé. Então quando ele chegou lá, Jessé chamou os 7 filhos dele e não chamou Davi. Então aí dá para entender o quê? Que Davi não era assim muito considerado na família. E eles falam, né, os estudiosos dizem que naquela época o queijo ele era só para os filhos legítimos. Então o que sobrava na mesa ficava para os servos, os filhos bastardos e também até para os animais, o que sobrava. Mas na mesa só sentavam os filhos, ok? Então nessa ocasião dá para se conjecturar que Davi, ele era um filho bastardo, tá bom? Para mim não importa se ele era bastardo ou não, né? Mas é só para vocês terem uma noção do porquê Davi, ele não foi chamado e porque ele é um pouco que meio que rejeitado. Tanto é que na batalha lá, quando ele ia levar o queijo para os irmãos, a pedido do seu pai, ele sempre era rejeitado pelos irmãos. Não só pela questão da liderança, que Davi sempre era líder nato, né? Então ele já chegava, já queria saber, então os irmãos achavam intrometido, mas eu acredito que seja por conta dessa questão da rejeição dele ser um filho bastardo, tá? Mas é uma conjectura, tá bom, gente? Alguns rabinos, eles falam isso. E aí eu mostrei pra vocês o porquê dessa conjectura, tá bom? E aí, o que acontece? Quando chega lá, quando Samuel fala, falta mais um. Então, eles não comeram enquanto Davi não chegou na mesa. Então, Samuel diz, olha, falta mais um. Porque aí Samuel foi, né, e Deus foi direcionando ele. Esse não é. E Samuel sempre ia no mais, assim, na pessoa do porte maior. Porque os homens olham com os olhos assim, né? A gente não olha o coração, não dá nem para enxergar o coração, mas Deus, ele vê o coração das pessoas, né? Ele olha, ele contempla a nobreza. Então por isso que Samuel, ele achou estranho, porque ele não estava ali. E aí ele perguntou, falta mais um? E aí o seu pai falou, sim, é o menor de todos, né? É o com sarna, é o ruivinho. Então, aí ele descreve a aparência de Davi, né? Ou seja, Davi, ele era diferente de todos, a estatura dele era menor. Então, ele não tinha nenhum motivo para se sentir assim, uma pessoa considerado por Deus ou um rei, um futuro rei. Ele não tinha nenhum motivo para isso, mas ele temia Deus em todo o tempo. E tudo que ele fazia com esmero, com dedicação, ele fazia com cuidado. Então, quando ele cuidava das ovelhas, era com cuidado, com dedicação, ele protegia as ovelhas. Então, esse é um dos códigos, né? Uma chave, ou que a gente está falando, a chave do sucesso de Davi, os segredos do sucesso de Davi. O primeiro é esse, ele fazia tudo com dedicação, tudo com cuidado, ele temia a Deus, ele procurava honrar a Deus, e isso chamou a atenção de Deus, né? Isso agradou a Deus. Então Deus colocou pouco para Davi, deu pouca coisa para ele cuidar, em comparação ao reinado, ele deu lá as ovelhas. Então Davi ficou ali, Deus deu pouquinho para ele cuidar, para ver se ele era merecedor de outras coisas. Assim também Deus faz com a gente. Ele nos dá coisas pequenas pra gente tomar conta, ou pra gente cuidar, para depois ele ver se a gente está capacitado o suficiente ou merecedor de coisas grandes. Então, a todo tempo Deus foi vendo, contemplando Davi. Então nós somos contemplados, a nossa caminhada, Deus, ele vai contemplando. Dia e de noite nós somos vigiados por Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós. Então a Bíblia fala que não adianta nós fugirmos. Aonde nós formos, seja no profundo mar, nas asas da alva, não adianta. Deus, ele está ali, não tem como fugir de Deus. Então os olhos de Deus estão atentos à nossa conduta diária. Então Davi, ele tinha o coração nobre, tá? Ele cuidava com dedicação, com esmero das coisas do Senhor. Tudo que Deus confiava para ele, tá?
Então Deus ele está olhando para essas pessoas, o coração delas, se elas têm um coração nobre. E foi exatamente isso com Davi. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, tudo que fizerdes, tudo, não está falando um pedaço, está falando tudo. Mas aí as pessoas falam, mas meu patrão é muito chato, ele é isso, ele é aquilo. A gente geralmente costuma ouvir as pessoas reclamando dos seus patrões, dos seus colaboradores, enfim, qual foi a sua função. Mas não interessa, você firmou um contrato, você está debaixo do quê? Você está debaixo de uma cobertura dele ali. Então você combinou com ele, com a pessoa, seja seu sócio ou seu chefe, combinou com ele ali a forma do trabalho, tudo. Então foi tudo combinado. Então você tem que honrar ele, tem que honrar o serviço, porque se ele é uma liderança ou ele é seu sócio, enfim, é uma pessoa que está ali. Então a Bíblia fala, tudo que fizeres, faça de coração, como se fosse para Deus, como fazendo para Deus. Isso eu sempre, desde eu conhecia esse versículo, né, desde nova, e eu comecei a aplicar isso na minha vida. Tudo que eu faço, eu procuro sempre fazer como se fosse para Deus. Então, esse versículo é algo que já martelava no meu coração. Então, já tinha ele como um princípio e continuo exercendo isso. Porque é algo que Deus, ele contempla também, tá? E quando você faz as coisas para Deus, como se fosse para Deus, eu penso que é algo mais fácil, não fica algo tão pesado. Porque se você for ver, as pessoas não são merecedoras. Nós somos falhos, né? Somos falhos. Então, às vezes, sempre a gente vai ter um motivo para não fazer. Porque fulano de tal isso, fiz aquilo. Mas quando a gente foca em Deus, eu vou fazer como se fosse para Deus. Fica algo mais leve. Não fica um fardo tão pesado. Porque a gente sabe, a gente não tá barganhando com Deus, mas a gente sabe que nós vamos ter a nossa recompensa. Tá ok? E também lá em Efésios capítulo 6, nos versos 7 e 8, diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, aqui tá falando, você vai servir às outras pessoas, né? Ou melhor dizendo, aos senhores com letra minúscula, né? Com S minúsculo. Mas quem manda é Deus, né? O Senhor, sabendo que cada um vai receber a recompensa do Senhor. Então a gente serve aos homens, porém a recompensa virá do Senhor quando nós servimos ou fazemos as coisas de boa vontade como se fosse para o Senhor, tá bom? A gente vai receber a recompensa no tempo certo. Tá bom? Então, isso inclui todas as autoridades, seja chefe, enfim, todas as autoridades que foram constituídas sobre a sua vida. Tá ok? Então, faça como se fosse para Deus. Então, esse era o segredo de Davi, tá? Do sucesso dele. Ele fazia as coisas para Deus. Ele tinha um coração muito voltado para adoração. Porque adoração não é só você cantar, você louvar a Deus, né? A adoração não é só isso, é também o seu dia a dia, a sua conduta, o que você faz, até o seu serviço acaba sendo uma adoração a Deus, porque você está fazendo para Deus. A Bíblia fala que tudo que fizeres, faça para a glória de Deus, tá ok? Então esse é o primeiro segredo de Davi. O segundo, Davi trabalhava constantemente. Então Davi era um trabalhador nato, tá bom? O que aconteceu? Eu falei aqui no começo, Davi, ele foi ungido rei, mas aí ele teve que passar por um processo, tá? Quando ele foi ungido, quando o óleo caiu sobre a cabeça dele, mudou alguma coisa na vida dele? Não mudou, né? Ele continuou fazendo o mesmo serviço. E ele não falou assim, ele não pulou etapas. Eu fui ungido rei, então eu vou esperar aqui chegar o dia do meu reinado. Não, ele continuou fazendo o que ele sempre o que ele estava fazendo, cuidar das ovelhas, levar lá o queijo para os irmãos na batalha, o pai dele pedia, ele fazia. Então, ele continuou fazendo. E aí o que eu falei, levou 16 anos para realmente, de fato, ele ser rei de Israel. E Jesus, ele mostrou também um exemplo. Ele foi o próprio exemplo. Jesus, ele trabalhou como carpinteiro até os 30 anos de idade. E aí depois que ele não pôde mais trabalhar, porque ele exerceu o ministério dele
de forma integral. Mas havia uma assistência para ele. Então, Deus sempre preparava mulheres. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que mulheres que serviam a Jesus com suas joias, né? Então, não faltava alimento. Mas ele dependia da provisão de Deus, das pessoas que ajudavam no ministério dele. Então, tinha os seus discípulos. E todos estavam à mercê de Jesus. Todos serviam a Jesus, né? Tanto é que a gente vê lá da ceia, da última Santa Ceia, quando Jesus deu as ordens, né? Olha lá, vai procurar falou para os seus discípulos, olha, procurar lá, né? Um lugar para a gente fazer a ceia, tudo. Então, e tudo era assim, eles iam atrás e conseguiam, né? Então, Jesus, ele era servido, tá bom? Na época que ele parou aos 30 e se dedicou integralmente ao seu ministério. Ok? Então, a Bíblia fala no versículo que Jesus fala, Deus, né, trabalha também, continua trabalhando, tá bom? Então, Jesus, ele foi um exemplo disso. Então, vamos voltar aqui para Davi. Então, esse é o mistério, né? Você, tá o quê? Deus sabe que quem faz as coisas, Deus, ele ajuda, ele dá suporte, ele é o dono, ele é esse mistério, o dono do ouro e da prata. Então, assim, você tem que colocar a mão na massa, você tem que trabalhar para que Deus, ele venha abençoar. Tem coisas que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você, Deus, ele vai abrindo os caminhos, ele vai dando as ideias quando você pede para Deus, ele vai suprindo, ele vai dando a ideia, mas você tem que seguir, você tem que você tem que fazer, você tem que trabalhar, tá? E quando você coloca a mão na massa, como você vai fazendo, Deus, ele vai dando os recursos. É claro, quando ele mandar, ele dá a direção para você fazer. Ele vai dando os recursos. Quando você dá o primeiro passo, aí Deus, ele vai provendo de todas as formas. Mas isso quando você está na direção dele, ok? O terceiro segredo de Davi. Davi não fugia dos problemas. Hoje a gente vê que tem muita gente que quer resolver as coisas, os problemas, fugindo deles. E nós não podemos fugir do problema, tá? Aqui é o segredo, ó. Olha só, Davi, o tamanho do urso que ele enfrentou. Porque todas as vezes que alguma ameaça aparecia para as ovelhas lá, Davi, como um bom pastor, ele ia lá e protegia as ovelhas. Então, quantas vezes Davi não pegou as ovelhas ali, quem sabe na boca de um urso ou na boca de um leão, e ele foi lá acudir? Agora imagina um urso. Um urso, falam que o urso pardo, ele consegue pegar 500 quilos. Imagine só a força de um urso. E Davi, ele lutou com o urso. A Bíblia fala com o urso. Imagina as garras de um leão, e ele lutou. Então, assim, foi todo um preparo. Todos os desafios que Deus permitia, que Deus dava, Davi ia lá e ele não fugia. Se fosse outro, né, ia fugir, meu Deus, um urso, um leão. Mas Davi não fugiu, ele enfrentou. E não foi diferente com o gigante. Por ele ter enfrentado o urso e o leão, Deus viu que ele era capaz, que ele tinha fé suficiente para enfrentar aquele gigante. E aí ele foi. E você vê que tudo são obstáculos. São situações que Deus permite para que você consiga mais patente. Então, se você encontra um desafio e você para e você não... eu vou parar, não vou continuar. A gente vê que na pandemia muita gente fechou seus negócios. Não, que não vai dar certo. Gente, crise sempre vai existir no mundo. A gente vê várias coisas que acontecem no mundo. Mas o que acontece? A gente tem que pensar que muitas vezes essas crises é uma oportunidade para você vencer. Foi o que aconteceu com Davi. Davi viu no gigante uma oportunidade, até porque isso gerou uma revolta nele, porque ele falou assim: quem é esse para afrontar o povo de Israel, o povo de Deus? Quem é esse? Porque Deus viu que Davi, ele cuidava das ovelhas com excelência. E quando ele deu mais esse desafio,
ele viu que Davi seria capaz de proteger, ia nascer no coração de Davi o desejo de proteger as ovelhas de Deus, que era o povo de Israel. Então, assim como ele tinha aquele coração voltado para aquelas ovelhas, ele também ia ter o coração voltado para o povo de Israel. Então, Deus viu que ele era capaz disso, porque ele já tinha sido, ele conseguiu vencer 2 obstáculos, que era o urso e o leão. A Bíblia não fala quantos ursos ou quantos leões ele matou, mas ele estava capacitado para mais um desafio. E aí Deus, ele deu esse desafio para ele. Possa ser assim que foi muito difícil para ele, assim, um jovem da estatura dele, do porte físico dele, melhor dizendo, e ele com aquelas pedrinhas lá, ele conseguiu atingir bem na testa de um gigante, né? Imagine o peso das lanças daquele gigante, a armadura, né? Era algo assim, né? Surreal, mas a gente crê que foi uma provisão sobrenatural também de Deus. Quem sabe um anjo ali, né? Estou conjecturando, mas possa ser que, né, seja fato, porque Deus, ele trabalha no sobrenatural. Imagine só, um anjo pega aquela pedra e acerta bem ali, né? Bem ali na testa do gigante, e ali Davi só foi lá, pegou com a própria espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. E ali, o nome de Davi repercutiu por todo Israel, por todo, não só Israel, mas entre os filisteus também. O nome dele foi falado, foi comentado. Então, você vê, de um pastor de ovelha, como ele subiu. A patente dele, porque ele foi provado, mas foi aprovado. Por quê? Porque ele foi obediente. Então, todos nós passamos por esse momento, o momento da provação. Então, é como um vaso lá. Um vaso, quando ele está sendo preparado, ele foi pronto, foi ali moldado, tudo certinho. Mas agora ele vai passar pelo quê? Pela prova do fogo. Ele vai ter que ir lá, porque se ele não trincar, ele vai lá ver, tá tudo certinho. E além do fogo, da prova do fogo, ele ainda vai passar pela prova o quê? A prova ali de ficar ali parado na prateleira, antes de ser usado. Então, olha só o processo. Então, a gente, às vezes, tem pessoas que querem pular etapas. Você acha que Davi, ele foi rei, o preparo foi ali no palácio? Não, o preparo de Davi não foi ali no palácio. O preparo de Davi foi ali com as ovelhas. Foi ali cuidando das ovelhas. Então, o preparo de Davi começou ali. Então, muitas vezes, tem pessoas que não desprezam as poucas oportunidades, aquilo que Deus confiou, o pouco. Deus, ele não vai confiar coisas grandes para você se ele vê que você não cuidou nem das poucas que ele te deu, tá? Então, a nossa vida é uma provação. E o nosso trabalho, quando o princípio lá, o trabalho com dedicação, é um princípio espiritual. Por quê? Porque é algo que Deus, ele tá vendo. Ele tá contemplando as nossas vidas. Ser fiel no pouco e no muito, Deus, ele vai te colocar. Então, se você for fiel nas pequenas coisas, um dia Deus vai ver que você vai estar preparado para aquilo, para o grande que ele tem preparado para sua vida. Porque às vezes a nossa visão, ela é muito limitada. A gente vê ali, né? Mas a visão de Deus, ela vai muito além da nossa. É muito além. Então, às vezes, vocês já passaram por essa experiência de você pedir algo para Deus e Deus, ele te surpreender muito além daquilo que você pediu. Ele superar as suas expectativas. Então, Deus, ele é especialista nisso, em nos surpreender, Então, esse foi o segundo. Agora vamos para o terceiro segredo de Davi. Eu já falei, né? Não fuja dos problemas que Davi enfrentou. Agora vamos para o quarto. Davi se tornou a coluna de sustentação da sua família inteira. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 28, diz assim: e morreu numa boa velhice, Davi, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui diz que no final da vida de Davi foi de uma boa velhice.
Ele foi aposentado, tranquilo na presença de Deus, cheio de dias. Ele viveu muito bem. Ele teve uma vida longa e diz que ele teve muitas riquezas e glórias, tá? Não é pecado a gente ser cheio de riquezas e glórias, tá? Talvez você foi chamado para ser uma coluna da sua família, assim como Davi, ele foi. Ele foi uma coluna, não só para sua família, seus filhos, mas também para os seus pais, para os seus irmãos. Ele foi uma coluna, ele foi um líder. Um líder no começo, ali antes dele chegar ao reinado, ele foi muito perseguido por Saul. Quem conhece a história de Davi, no princípio, antes dele tomar posse do trono, da coroa do trono, ele foi muito perseguido. E nessa perseguição, durante essa perseguição, ele formou assim um exército com as pessoas mais desprezadas de Israel. E desses homens ele conseguiu formar um exército. E dali ele se formou um líder, até chegar ao seu reinado. Quando Saul, ele faleceu. Então, ou seja, ele foi uma coluna de sustentação. E para a família dele também. Para você ver, o sucessor foi Salomão dele, o filho dele. Foi um dos maiores reis também de Israel. Então, Davi, ele foi... Até hoje, as pessoas falam de Davi, principalmente os israelitas, eles falam de Davi assim, eles têm as pessoas que vão lá para Israel, eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer Israel, mas as pessoas falam que Davi, ele é assim um ícone, alguém assim, um dos maiores reis de Israel. Então eles têm muita assim consideração por Davi, eles têm muito orgulho, pela história de Davi. E ali ele deixou algo de bom para sua família. Ele deixou, ele foi a coluna até mesmo depois da sua partida, porque ele deixou ali Salomão, deu todas as instruções. Salomão construiu o templo. Deus não permitiu Davi construir por conta que ele foi um homem de guerra, né? Então tinha as mãos de sangue. Então Deus não permitiu ele construir o templo, mas ele permitiu que Salomão, seu filho, construísse. Mas você vê, até as guerras, ele enfrentou todas as guerras, todas as conquistas devidas, e deixou assim um reinado de Salomão tranquilo, porque no reinado de Salomão foi um reinado de paz, não teve guerra. Então você vê que ele deixou tudo no jeitinho para os seus sucessores. É claro que os demais filhos dele não tiveram uma trajetória muito muito bem sucedida, que nem Salomão no começo, por conta do erro de Davi. Davi chegou a errar, e aí como consequência, a consequência não foi para ele, que Deus perdoou tal, mas foi para os seus filhos. Mas foi apenas, isso que aconteceu com relação à história de Davi. Mas, em compensação, ele deu um exemplo assim de como o trabalho, a dedicação, ela dá o resultado. Ela dá o resultado não só para sua vida, em vida, mas também para quem você vai deixar. Porque a gente tem que sempre pensar no nosso legado. Como que vai ser? Qual o legado que eu vou deixar para minha geração ou para meus filhos? O que eu vou deixar? Entendeu? Neste mundo, as pessoas, quando eu for partir, as pessoas não gostam muito de falar de partida, de morte, mas um dia todo mundo, se Jesus não vir buscar a igreja antes, todos nós vamos partir. Mas aí o que eu vou deixar? O que as pessoas vão falar de mim? Qual é o legado que eu vou deixar? Então Davi, ele fez muito isso. Ele deixou um legado. E até hoje nós temos ele como exemplo de como ter uma vida bem-sucedida. Até hoje a gente fala sobre ele. Aqui eu falei sobre o pecado de Davi, o erro de Davi, mas assim, não diminuindo ele, tá bom? É claro que todo erro tem uma consequência. E por isso que eu falei ali no começo, sobre a gente estar sendo vigiado o tempo todo. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta.
Em todas as áreas. Aqui eu tô falando de trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que pensar, opa, eu estou sendo filmado. Então, o que eu estou fazendo? Ou deixando de fazer? Então, a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado com a nossa vida. Amém? Então, eu quero aqui encerrar essa meditação, essa palavra, com uma oração. Se alguém tiver algum pedido de oração e quiser colocar aqui, tá bom? Que eu vou estar orando pra gente selar essa live com essa oração. Amém? Quero saudar também aqui o Abias, a Cirlei também, boa noite, o Cleiton, a Elane também, sejam todos bem-vindos, Deus abençoa a vida de vocês. Então vamos lá? Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nesta transmissão, Senhor. Abençoar a vida, a casa de cada um, Pai. E que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a viver esse princípio de número 5. Trabalhar com dedicação, Pai. Que tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que possamos fazer com excelência. Assim como nós aprendemos na Tua palavra, fazer como dedicação, como para Ti, Senhor. Deus, nos capacita, nos dê sabedoria para que possamos a cada dia viver uma vida, Senhor, uma vida de dedicação, uma vida, Senhor, assim como Davi viveu, uma vida de fidelidade, Senhor, de temor a Ti, Senhor, de zelo, de excelência, Pai. Queremos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas, o nosso trabalho, que possamos ser um instrumento, Deus, nas Tuas mãos, um instrumento, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Deus. Venho te pedir também que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão enfermas, Senhor, aquelas que estão online, aquelas que vão assistir mais tarde essa transmissão, Pai. Que o Senhor venha visitar, venha abençoar, que o Senhor venha entrar com cura, Senhor, cura divina, Senhor. Eu declaro na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde física, saúde mental, Senhor. Venha abençoar a cada vida, visita cada lar agora, Pai. Aqueles que estão passando por dificuldade, Senhor, que precisam, Senhor, do Seu socorro, da Sua ajuda. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com provisão, Senhor, com sustento, Pai. E que o Senhor venha cuidar de cada um. Aqueles que têm colocado seus projetos diante de Ti. Aqueles que têm se dedicado a fazer o melhor. Que o Senhor venha recompensar a cada dia, Pai. E que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, nos dando uma noite de bênção, uma noite de sonhos proféticos, uma noite de sonhos de revelação, Pai. E que o Senhor venha cada dia falar conosco e nos direcionar, para que possamos fazer o melhor, Senhor, e vivemos bem, Senhor, como diz a Tua palavra, vivemos em paz uns com os outros, Deus. Continua conosco, nos abençoando, Senhor, abençoando o nosso lar, a nossa família, Pai. Eu coloco diante de Ti a cada vida, cada um que está aqui, a cada um que vai assistir mais tarde, Pai. Que o Senhor venha cobrir a cada um com Teu sangue, venha brindar cada um e suas famílias, Pai. E continua conosco, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite de descanso, de sonhos proféticos, de sonhos de revelação e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!